Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, principalmente voltado para o público feminino. E para isso a gente trouxe uma mega nutricionista aqui de Fortaleza, super conhecida, que trata esse público. Mirela Freire, muito bem-vinda. Obrigada. E hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas, porque eu quero ter um corpinho igual dela, né? Bem fit. Por exemplo, eu já ouvi falar que é saudável comer a fruta, mas o suco já não é tão interessante, verdade? Sim, é que você extrai as fibras, né? Não tem. Na verdade, toda fruta, quando você manipula, seja cortando, espremendo, liquidificando, você acaba alterando a composição nutricional dela. Na verdade, todo alimento, né? Só de armazenar, tirar da geladeira, transportar, você já está mexendo. Então, sempre comer o alimento na íntegra vai ser a melhor opção, porque você consegue aproveitar do jeito que ele veio ali, né? Do pezinho e tal, da terra. Então, essa é a melhor opção. Mas não acho que a gente também pode estar condenando, fazendo terrorismo. Se for para tomar suco em pequenas quantidades, sem adicionar açúcar, de preferência, para sentir o sabor natural, né, da fruta, eu acho que é válido também. O que a gente deve evitar é grandes volumes durante grandes refeições, como almoço, jantar, sucos de caixinha, aquelas versões de caixinha, industrializados. Isso eu acho que a gente precisa evitar. Mas um suco in natura, sabe, assim, feito na hora, só da fruta, sem ser em grandes... Essa questão da quantidade também é muito individual, né? Estou falando de um atleta que saiu de um treino super... transpirou, perdeu ali muitas vitaminas, minerais no suor. Eu acho que vale ele repor aí, e a quantidade vai ser muito individual, entendeu? Então não dá para você fechar e aplicar para todo mundo. Mirela, e hoje o seu campo de trabalho é mais com mulheres, né? Isso, eu Fala tô bem sobre sua nichada formação nessa área da nutrição estética e da saúde da mulher. Eu sou apaixonada por cuidar da saúde da mulher, que abrange aí todas as fases, né? Desde o período reprodutivo, passando pelo período da gestação, da pré-concepção, do pós-parto, até a menopausa. Sim. Eu acho que, assim, as mulheres, de um modo geral, nada contra os homens, mas a gente passa por ciclos, né, hormonais, a gente tem oscilações, a gente tem a menstruação, a concepção, a menopausa, que é o declínio dessa produção hormonal, dessa vida reprodutiva. Eu acho que a mulher merece ter cuidados mais especiais e mais específicos do que o homem, sim. E o que eu achei interessante, há alguns anos eu fui para uma palestra de um médico, justamente falando sobre isso, a importância de suplementar a mulher antes da gravidez e principalmente durante também, para o desenvolvimento do feto ser algo mais tranquilo e saudável, não é isso? Anderson, eu iria além, até um pouco, assim, não só nesse período. Eu participei de um congresso esse ano de anti-aging, é o maior congresso que tem dessa área. E uma grande cientista conhecida, uma das palestras dela foi exatamente a importância da suplementação. Então a gente vem muito daquela coisa ainda de que a alimentação supre tudo, né? Como que você vai... É bem romântico isso aí, é lindo, mas na prática não funciona. E quanto mais, vamos dizer assim, contada a dieta, mais... As mulheres procuram muito a gente para... Uma das queixas é o excesso de peso, né? Querer estar magrinha, com um peso aí que elas se sintam bem. Então, isso requer, muitas vezes, uma dieta contada, né? Calculada. Não é aquela coisa de comer 4.000 calorias, 3.000 calorias. Então, quanto mais, vamos dizer assim, restrita, né? Menos o aporte de nutrientes, menor esse aporte, o fornecimento. Os alimentos hoje... A gente não tem essa garantia de que a composição deles, a gente não sabe o tipo de solo que foi plantado, né? O que é que foi usado para a produção desse alimento, o que eu já falei no começo, do transporte, né? De tudo que altera. Então, ela provou, assim, por A mais B, com vários exemplos, que é muito difícil hoje a alimentação suprir todas as necessidades. Então, acho que fica até um alerta, porque para mim dá trabalho em consultório, às vezes, tá convencendo as pessoas, né, conversando da importância
de uma suplementação bem feita. Eu sempre defendi, desde o início da minha carreira, eu tenho 20 anos de consultório, tá? Então, assim, e eu sempre defendi, sempre prescrevi. Eu acho que com critério e responsabilidade é necessário. Mas essa barreira que você sente de alguns pacientes, por qual motivo? Então, por um lado, a gente tem muito essa questão de que é lindo se alimentar bem e que tá tudo certo. E que não é bem assim. Às vezes as pessoas não têm nem noção da demanda de nutrientes do organismo. Tipo, as mulheres não têm noção do quanto de ferro que elas perdem mensalmente na menstruação. Né? Hoje em dia, além disso, aí colocam um DIU às vezes de cobre, que aumenta sangramento, aumenta ainda mais a demanda, às vezes é uma corredora, faz mais esterólico, extenuante, requer mais oxigênio, mais ferro. Então, assim, as pessoas vocês não têm nem noção disso aí. Eu percebo que é como se o suplemento às vezes fosse encarado ainda como se fosse um remédio, entendeu? Como na verdade não é. Ele tá ali entrando para complementar algo que a alimentação não supre. Entendi. Essa suplementação que você fala, é por comprimido, é aquela na veia, como é que é? Assim, a maioria se encaixa na via oral, vamos dizer assim. Aí a forma de administrar, assim, do veículo, né, pode ser sachê, pode ser gota, pode ser cápsula, e a gente tem várias opções hoje, até de cápsulas saudáveis, né, que não tem corante, que não tem nada artificial. Hoje a gente tem farmácias que trabalham muito nessa linha. E isso é individualizado, você pede os exames, Isso né? é totalmente individualizado. Agora, tem as faixas etárias que já têm uma exigência de algumas coisas. Por exemplo, a partir dos 30, dos 35 e aí vai, né? A gente tem, por exemplo, queda na produção da nossa coenzima Q10, que é uma vitamina que tem uma participação importantíssima na nossa produção de energia celular, na nossa usina de energia, que são nossas mitocôndrias. Então, quase tudo que a gente sofre com o envelhecimento vem da disfunção da mitocôndria. Muita coisa que a gente viu pós-Covid, né, até da questão hormonal, que a gente viu que algumas pessoas estavam tendo, eu até passei por algumas coisas parecidas, tudo por conta do nível de inflamação que o Covid causava e impactava na função da mitocôndria. Então a gente tem muitas falências, às vezes, de glândula e até questão muscular, de dor, né? E tudo está ligado à atividade mitocondrial. Então, assim, a coenzima Q10 é uma que a gente vê isso, a produção do colágeno, né? É um declínio absurdo. A melatonina, a produção da nossa melatonina cai muito. E aí vem, mas eu durmo bem, né? Mas a melatonina, ela tem outras ações, além de regular sono e vigília, né? Não é só, a melatonina não é aquele hormônio que você toma e apaga. Ela vai regular todo o nosso ciclo circadiano, ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória, ela cicatriza a mucosa. Então, hoje, já saiu um estudo há pouco tempo falando de pequenas doses diárias de melatonina. Pequenas doses, eu tô falando, tá, gente? Porque as pessoas viajam aí nas doses. E a regulação dos hormônios femininos, orquestrando a regulação dos hormônios femininos. Então, assim, tem que acabar um pouco esse preconceito com suplementação, tem que escolher bons profissionais, óbvio, sempre, né? Seja lá qual for a sua demanda, sua queixa. E ter disciplina também para suplementar, né? Não adianta só comprar o suplemento e ficar olhando para ele ali. E não tomar com a frequência e que não deve tomar ser. Com a frequência ou no momento adequado, né? Tem muita gente que também não tá nem aí, pega, né, bota 10 assim na mão e toma de uma vez só. E tem aqueles que têm uma absorção melhor em alimentação quando a refeição tem gordura, outros que tem que ser de estômago vazio, outros quando vai dormir. Eu não tô dizendo que... Tem que ter orientação. Exatamente, eu não tô dizendo que tomar assim na hora que dá também é válido. Mas a gente sempre pode potencializar a ação, seja de um suplemento, seja de um tratamento, né, de um procedimento. Então, eu sou super a favor de suplementar. A gente vê resultados incríveis com o paciente que está bem suplementado. O próprio paciente sente na pele e fala, né,
testemunhas sobre o quanto que muda. A gente recupera as pessoas, né? Recupera a saúde das pessoas. Agora, vale só suplementar, né? Em detrimento de comer? Não. Né? O suplemento realmente ele tem que ser a cereja do bolo. Você organiza seus hábitos, sua rotina, e aí vale a pena investir numa boa suplementação. Uma coisa que aí vai para uma questão pessoal, né? Porque eu luto contra a balança há muitos anos. Tem épocas que eu tô magro, tem épocas que eu tô com a massa magra bacana, feliz com o meu corpo, tem épocas que eu tô acima do peso. E eu noto que, para mim, a palavra dieta é uma coisa que gera sacrifício. Então, acho que quando você também tem uma reeducação alimentar, passa a entender que aquilo ali não é para ser uma coisa provisória, para você perder peso, você traz isso para o seu estilo de vida, não é? Eu ainda não consegui, pessoalmente eu ainda não consegui. Mas existe alguma estratégia que, assim, para poder você orientar a tua paciente a mudar essa chave? Anderson, assim, é um processo isso aí que você está falando, né? Parece... É fácil falar de reeducação alimentar, mas na prática não é uma coisa muito fácil. Sabe o processo do autoconhecimento? É quase a mesma coisa. Eu falo que dieta, como você falou aí, é uma ferramenta também de autoconhecimento. E como profissional, eu posso te falar que para mim não tem nada mais que me deixe mais feliz quando eu vejo que o paciente, ele mesmo já está andando com as próprias pernas, ele já conseguiu entender o processo dele e ele já sabe, por exemplo, eu entendo o que você está falando, mas assim, é um processo seu. Eu, como nutricionista, dependendo do que você me trouxer, né, de queixa, eu vou organizar o seu cardápio, vou conversar com você, tudo que a gente está aqui falando, eu vou ver qual a suplementação é mais adequada para sua faixa etária e tal. Mas assim, a partir do momento que você sai do consultório, o seu plano alimentar, o processo é seu, né? A nutricionista, a gente usa tudo que a gente sabe, mas quem vai lidar com isso no dia a dia é você. Então é muito mais do que simplesmente seguir um cardápio. Você concorda comigo? Sim, concordo, claro. Que a alimentação, ela envolve muitos outros aspectos. Culturais, emocionais, comportamentais, às vezes traumas, né? Traumas ou até... Que na verdade começa na infância, né? Sim, começa no útero. Isso, sim. Né? Vamos dizer assim, começa no útero. O contato com o alimento começa no útero. E até as próprias emoções da mãe, no momento em que ela se alimenta, o que é que ela carrega, né? O que é que ela passa naquela fase. Então, não é fácil, não é à toa que tantas pessoas lutam, vamos dizer assim, né? Com a balança para ter um peso ideal e tal. Se fosse fácil, né, gente, eu não tinha paciência. Como assim? Não é agora. Por ser um processo de autoconhecimento que não é fácil, eu acho que tem que ter, em alguns casos, eu até indico terapia. Para fazer junto. Para buscar entender o porquê, né? Assim, qual é a tua dificuldade? É só, assim... em ter limites de quantidade, né? Você quer se permitir tudo? Por que você quer se permitir tudo? Por que às vezes você, sabendo que extrapolar aquilo ali, você vai se sentir mal? Não é mais ali só uma questão de uma nutrição, né? Vai muito além disso. Você mesmo assim, você faz? Por que você coloca, às vezes, algo para dentro do seu corpo que você sabe que não vai te fazer bem? Né? Por que a gente tem pacientes que sabem que vão comer algo que vai dar uma diarreia ou que vai dar algum mal-estar e mesmo assim abuso daquilo ali? Porque isso não deixa de ser uma forma de se... Parece que é de se auto, assim... Punir. Aí a alimentação envolve tudo isso. Autopunição, culpa, né? Não é à toa que a gente tem os transtornos alimentares. São doenças psiquiátricas. Né? Precisa ter um acompanhamento. O que eu posso te dizer é que não é impossível, né, você chegar onde você quer, ir no seu ideal de peso, mas assim, não é fácil, não é simples, mas não é impossível. Que você precisa respeitar o seu processo. E até
se questionar, o que eu posso fazer por mim que eu ainda não estou fazendo? Porque sempre tem algo. E eu vou te falar, geralmente a resposta é tão simples. É um exercício de força que você não está conseguindo se comprometer com uma frequência e uma intensidade para gerar um resultado. É regular o seu sono, muitas vezes. É restringir um pouco o consumo de bebida alcoólica, que as pessoas não estão muito dispostas, às vezes, a abrir mão de um prazer, né? E as pessoas linkam muito a questão da bebida ao lazer, não é isso? Tem muita gente que é acostumada a beber socialmente, mas fala assim, não consigo estar com a minha turma num restaurante no final de semana e não beber. Eu tenho vários amigos que falam nesse sentido. Pra que eu vou então sair para uma festa se eu não vou poder beber naquela festa? Vão colocando o prazer na bebida alcoólica e não no contexto geral, né? Exatamente, no contexto social. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E isso aí só você vai saber o que te convém, entendeu? Então, é super possível viajar, participar de eventos sociais, de aniversários, e isso vai ter sempre até a gente morrer, não vai acabar. Essa desculpa de, é porque foi São João, é porque foi Semana Santa, isso sempre vai existir. Então a gente tem que ter formas de viver saudável, e quando eu digo saudável, não é só fisicamente saudável, é saudável mentalmente, porque quando você não tá bem, né, você também não tá bem da cabeça, você não tá bem do corpo, você não tá bem da cabeça e vice-versa. Né? Porque uma mente saudável, você consegue também ter um corpo saudável, porque uma coisa movimenta a outra. Como você falou, nós somos seres integrais, tudo se comunica. Uma coisa está conectada com a outra. Mirela, deixa eu te perguntar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança do metabolismo ao longo da vida da mulher, né? Principalmente ali na mulher dos 30 aos 40. Você acha que nesse período aí de 10 anos, o que muda? Quando é que o metabolismo começa a, digamos assim, ficar mais lento? Porque antes eu queria fazer uma dieta. Queria assim, emagrecer pra uma festa, vamos supor. Aí eu parava de jantar uns dias, aí já emagrecia. Hoje em dia já é uma luta. Então, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão do metabolismo. As décadas, né, elas são marcos na vida da gente. Geralmente a gente sente o impacto das décadas. A gente fala, nossa, nos 20, nos 30, né, nos 40. Isso existe, porque isso é um processo natural. Todos nós estamos envelhecendo, né? Eu falo, a gente nasce e já começa o processo de envelhecimento. É um processo que a gente não tem como frear, mas a gente tem como ficar bem dentro disso aí. Então, alguns recursos que eu defendo assim com veemência o exercício de força. Quando eu digo isso é para reduzir o impacto do envelhecimento. Esse exercício de força que tu fala que é musculação? Musculação. Exercício de força. Musculação. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo, só a musculação salva. Então você pode fazer qualquer outra atividade, mas você tem que priorizar o exercício de força, que é a musculação. Você pode fazer um yoga, você pode dançar, né, como eu faço, você pode fazer, sei lá, tem gente que gosta de jogar futebol, né. Beach tennis tá na moda. Beach tennis que tá na moda, mas você tem que ter a base, que é o exercício de força. As pessoas não têm noção da importância do sistema muscular. Ninguém leva o músculo a sério como um órgão, ele produz hormônios, né, melhora nosso metabolismo. Eu falo, músculo é juventude. Músculo é juventude. E eu não vejo as pessoas valorizarem, sabe, a musculatura como deveriam. Eu falo que não existe envelhecimento saudável sem exercício de força. Ou seja, algo que vai além da estética, né? Isso, mas o que a gente vê? A gente vê as pessoas envelhecendo e ficando mais acomodadas. Então eu acho que, olhando por esse ângulo, é muito fácil botar a culpa na idade, sabe? Sim. Porque quando eu questiono meu paciente, mas tu tem certeza que foi só agora? Por exemplo, com a menopausa, eu tô engordando, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu falo, olha, existem alguns impactos mesmo vamos dizer assim, do declínio hormonal da menopausa, né? É verdade, não dá pra negar, né? Tudo sofre.
massa óssea sofre, saúde cardiovascular, a mulher tem queda em várias coisas, qualidade do sono, libido, mas tudo isso aí, se você for atrás, você vai ver que tem um recurso, tem uma solução. O ovário não produz mais hormônio, vamos repor. Né? Eu estou me sentindo flácido, musculação. Eu estou assim, dieta equilibrada, hidratação, uma coisa simples que ninguém faz, gente. As mulheres se queixam muito de flacidez, mas ninguém se hidrata. Até ácido hialurônico, para a gente poder produzir, tem que ter água. E o ácido hialurônico que se injeta para poder durar muito tempo, tem que ter água também. E a gente produz toda hora, muito mais do que colágeno. A produção do ácido hialurônico é muito mais ativa do que a do colágeno. Então, eu acho que existe o marco do envelhecimento, sim, nas mulheres, por exemplo, as mulheres menopausadas, boto toda como menopausa. Eu discordo. Eu acho que do jeito que você tem uma falência da tireoide, você repõe o hormônio da tireoide, né? Vida que segue. Se falência ovariana, repõe os hormônios. Mas você tem que continuar fazendo a sua parte. Sim. Ninguém quer. O que as pessoas fazem com a avançada idade? Viajam mais, ou não é? Sim. Já estão numa fase, geralmente, do nível profissional, que já estão reduzindo, estão estáveis para reduzir o ritmo. E aí elas só querem estar viajando, bebendo e ficando menos ativas fisicamente. E aí a culpa é da menopausa. Então eu não concordo. E assim, é uma tecla que eu bato muito e que eu vou defender até os meus últimos dias. Você tem como ficar muito bem. Ninguém vai barrar o envelhecimento, ninguém vai frear, né? Mas você pode envelhecer muito enganando as pessoas, entendeu? Aí entra na minha área, que eu trabalho com harmonização. Exatamente. E eu tenho muitas pacientes que chegam falando assim, eu vou fazer com você porque eu vi resultado com outra paciente, gostei bastante. Só que já vem até com um relato assim, eu fiz esse tratamento com o bioestimulador de colágeno, não tive resultado nenhum. É muito comum. E a gente sabe que na indústria existem marcas aqui comerciais conhecidas no mundo todo que comprovação científica que são excelentes bioestimuladores de colágeno. Aí a pergunta, por que com aquela pessoa não deu certo? Será que foi o profissional? Às vezes não é, né? Será que é o estado nutricional dela? Exatamente. Tem que trabalhar em conjunto, né? Será que ela faz a parte dela? Anderson sempre fala assim, você pode estar nas mãos do melhor profissional do mundo, você pode pagar pelo tratamento mais caro, mas você sempre vai ter sua autorresponsabilidade no processo. Não adianta, infelizmente, a gente vive na época que as pessoas querem pagar, né? E transferir muito a responsabilidade pro tratamento, pro profissional, e parece muitas vezes assim, vou no mais caro também, porque vai dar resultado. Não é assim que funciona, nem sempre é assim que funciona. Então, aquela mulher que, por exemplo, faz um tratamento de bioestimulação de colágeno com a ferritina baixa, né, sem se hidratar e sem se nutrir, ela vai jogar dinheiro fora. Ou jogar o dinheiro fora, ou não vai durar, né? Vai sentir aquele efeito ali a curto prazo, que na verdade você pode até falar melhor, ele é para durar mais, né? Exatamente, meses, 2 né? anos até. Pois é. Então, faz muita diferença. É muito importante preparar o corpo para qualquer intervenção estética, seja uma cirurgia plástica, até para cicatrizar melhor também. Cicatrizar, né? Sim, tem muita coisa. É outra recuperação. Às vezes a gente pega mulheres que vão descobrem câncer, né? Sim. Que não deixa de estar ligada à nutrição estética aí, né? E saúde da mulher, e vão precisar fazer a cirurgia de reconstrução. Gente, a cicatrização dessa mulher, quando ela tá com um acompanhamento nutricional, é tranquila. Com 1 mês, ela tá voltando à rotina, assim, de exercício, já com tudo sequinho. Totalmente diferente de quem não tem esse tipo de cuidado. E sem intercorrência, diminuindo a chance de sequela, né? Exatamente. O próprio risco, né, que toda cirurgia também tem um risco. É importante estar sempre bem hidratado para qualquer procedimento cirúrgico. Geralmente a gente dobra a necessidade de água para a paciente ficar bem hidratada. Essas recomendações assim, que a gente pode dar que são interessantes para as mulheres aí dos 30 e tantos. Tá aí, agora eu lembrei de uma dica muito boa. Não sei Fala que eu quero saber todas. É o tal do banco de colágeno. Já ouviu falar? Então, é muito importante que as mulheres que estão nessa fase, digamos que banco de colágeno para a menopausa, né? Digamos que ela vai entrar, vamos dizer aí, aos
45. Vamos estar numa média, né? Porque hoje tem uns estudos mostrando que a mulher brasileira está entrando entre 40 e 45, tá? Na menopausa. Vamos dizer 45, né? Você atende eu atendo uma mulher entre 30 e 35, tá mais do que na hora dela fazer o banco de colágeno dela. Como é isso? Ela, vamos dizer assim, favorecer ao máximo a produção dela de colágeno para quando ela chegar na menopausa, porque o colágeno ele tem uma meia-vida de 15 anos, né, o que você produz. Então você garante que você não vai sentir muita queda quando você chegar lá na menopausa, porque você vai ter seu banco, sua reserva que você cuidou de fazer. Como você faz isso? Né? Primeiro, equilibrando sua alimentação, adequando o consumo de proteínas, né, para ter aminoácidos para poder fornecer para a produção de colágeno, os cofatores para essa produção, que são vitaminas e minerais, está dentro de uma dieta equilibrada e de uma suplementação bem feita. E aí, além disso, vem os procedimentos, né? Bioestimuladores, tecnologias que estimulam, e com relação a alguns hábitos que é bom não ter, né, nocivos, que vão atrapalhar o processo, bebida alcoólica, sem dúvida, cigarro, os famosos, como é? Vapor. Esse troço aí. Que faz tão mal, às vezes até mais do que o cigarro porque tradicional. É toxina, né? Toxina, aumenta o estresse oxidativo, aumenta o envelhecimento. Então, bebida alcoólica... E a fumaça envelhece também, a poluição ali no rosto. Exatamente. E alimentos com alto índice glicêmico, os açucarados demais, os produtos de padaria. Eu tô falando isso e eu postei um padaria hoje de manhã, mas é só às vezes. Comi bem pouquinho. Então, assim, esses produtos de padaria, que são os farináceos, né? Com muito açúcar, refrigerantes, bebidas açucaradas, né, que entre refrigerante e outras coisas que a gente tem hoje. Bebida alcoólica é um veneno, se as pessoas soubessem. Eu até falo, não existe bebida alcoólica saudável, não existe dose saudável. Isso tudo foi criado pela indústria do álcool. Porque saudável é não beber. Sim. Saudável é não beber, não consumir bebida alcoólica. Então, esses hábitos são bem legais. Suplementos de colágeno são muito válidos. Lembrando que não fazem milagre, né, sozinhos, assim, não vão... Eu falo que o colágeno, ele foi introduzido no mercado de uma forma muito errada, né? Hoje a gente luta para provar para as pessoas que é válido. Mas porque eu acho que quando introduziram esse suplemento, foi assim como se fosse um milagre, né? Que você toma e ele vem para a sua pele, você fica com a pele firme, jovem, quando na verdade isso não acontece. O colágeno é uma proteína que ela tem vários órgãos, a gente nem faz ideia do quanto de colágeno que a gente tem no corpo. Articulação, tecido conjuntivo, tecido ósseo, pele, cabelo, unhas, sim, isso aí também, artéria, né? Então até pro coração, colágeno é saudável. Agora, a distribuição desse colágeno, a forma como você vai utilizar, absorver, como ele vai se depositar e ser aproveitado, isso aí é que faz a diferença. Por exemplo, se você recebe uma paciente, né, que você ainda está organizando a vida dela, você pode usar um colágeno hidrolisado, porque tem muita essa dúvida, né? Hidrolisado. Até se você tiver uma gastrite, vai ser usado colágeno para cicatrizar a mucosa. Entendeu? Sim. Então, assim, digamos que você ainda não tem essa paciente que está nos bioestimuladores, ainda não está funcionando ainda organizado, você dá um geralzão. Mas é uma paciente que já está toda organizada de dieta, de saúde, né, digestória, intestinal também, ela está toda organizada e vai fazer um procedimento, você já pode afunilar mais para um colágeno que tem uma molécula menor, que vai ser mais biodisponível. A gente tem o Verisol, a gente tem o colágeno, o silício estabilizado em colágeno marinho, né, que é o X-Nutriment, que é o melhor que a gente tem hoje no mercado. Então, eu trabalho dessa forma. Mas, mais uma vez, provando que é um tratamento individualizado. Você tem que entender, estudar, ver os exames daquele paciente para poder... E como a gente falou, não espere o milagre de um suplemento, faça a sua parte. Sim. Né? O que a gente vê muito hoje são... não só eu falo muito das mulheres, porque é o meu público-alvo, mas não só as mulheres, mas o adulto, de modo geral, ele tende a
vamos dizer assim, ele vai deixando a proteína um pouco de lado. É muito comum. Você faz as anamneses das pacientes, a proteína nada, assim, sabe? Quando você foi num cálculo, e aí elas nunca querem. É comum as minhas pacientes dizerem, eu nunca como toda a carne. Eu nunca como o frango todo. Eu nunca não sei o quê. Só que aquilo ali tá tudo calculado. Se você negligencia um pedacinho, tira um ovo que tava lá, vai faltar. Entendeu? O colágeno também pode entrar aí complementando o consumo proteico diário, como a whey protein também pode entrar. Então, assim, nem existe muito um rótulo para um suplemento. Suplemento cabe ao profissional, né, usar, manejar da forma que for melhor para aquele paciente. Não é porque você não treina que você não pode tomar whey. Não é porque você tá grávida que você não pode tomar whey. Então, você não pode comer bife, né, também, porque é uma proteína. Entende? Então, ter um profissional faz muita diferença. Porque senão hoje as pessoas ficam muito nas informações de Instagram, né? Que vocês sabem que são super rasas. Não tô falando de todos, mas eu acho que é a grande maioria hoje em dia, né? E eu acho que confunde mais do que informa. E isso é em várias áreas, porque muitas vezes as pessoas tomam como referência uma pessoa que não é da área, né? Às vezes você pode até se deparar com uma paciente que segue uma dieta ou alguma dica que não foi uma nutricionista que passou. Às vezes foi um influencer, enfim, que pra ela, o nutricionista deve ter passado pra ela e funcionou. Tem amiga, o vizinho, né? Hoje em dia, até a questão da automedicação, essas medicações, né, vocês devem estar vendo, que é o Ozempic, mas são os análogos de GLP-1. As pessoas não estão mais indo de médico. Não, porque compra sem receita. Compra sem receita e toma a mesma dose da amiga. Uma questão super importante, assim, falando de anti-aging, né, e de estética e anti-envelhecimento, que se falou muito também nesse congresso que eu fui, é a gente evitar ao máximo a hiperglicemia, que é justamente, eu falei dos alimentos refinados, é o que as pessoas mais consomem, gente, vamos combinar. Eu fiquei assustada nessa padaria que eu fui hoje, até comentei, que assim, com isso, a padaria lotada, mas é só folhado, croissant, aqueles doces, assim, patisserie, sabe? Aquela coisa assim, é lindo de se ver, enche os olhos e tal, mas assim, é muito nocivo. Não tô dizendo que você fazer isso uma vez na vida, isso faz parte da vida, né, gente? A gente também precisa, mas você não pode ter isso como estilo de vida. Aí, já que você falou isso, vem até uma curiosidade. Em relação ao dia a dia, por exemplo, você já falou no começo a respeito dos alimentos não processados. Então é muito mais saudável, no caso, lanchar uma fruta, uma maçã, seja, do que provavelmente uma barrinha, alguma coisa assim? Com certeza. Agora, mesmo que seja saudável. Assim, teoricamente vendida como... A gente tem alguns industrializados, vamos dizer assim, mais limpos, né? De rótulo limpo. Você pode olhar quanto menos ingredientes, melhor. Adoçantes artificiais, se não tiver, melhor. Mas assim, uma outra dica, falando de lanche, então sempre que você puder associar alguma fonte de proteína, eu recomendo que coma proteína em pelo menos 4 refeições do seu dia. E eu ainda falo assim, para as minhas pacientes que não querem comer a proteína, coma a proteína. Não sei o que, coma a proteína. Do jeito que eu falo, faça a musculação. Eu só tenho tempo para meia hora para uma atividade, meia hora de musculação. Eu só tenho dinheiro para uma atividade, musculação. Entendeu? Então assim, sempre tente priorizar o consumo de proteína, porque não é fácil. E não são fontes, às vezes, para lanchar, por exemplo, fáceis. Exato. Nem todo mundo quer andar com ovo na bolsa, nem todo mundo quer andar com marmita. Pode ser lindo, gente, mas tem muita gente que não gosta. Eu não gosto de andar com marmita, nunca gostei. Entendeu? Então, tem algumas opções limpas no mercado, sempre dá. Eu falo que sempre dá. Quando a gente quer se cuidar, a gente dá um jeito. Sempre tem uma opção. Você vai no restaurante, é tudo que não tá... Mas se você pedir, falar pro chefe, falar pro garçom, eles dão um jeito. Então, a pessoa tem que muito também querer participar do processo. Exatamente. Entendeu? Mirella, e... Eu, quando tive minha primeira filha, eu me preparei muito. Eu perdi 12 quilos para engravidar da primeira. Muito bem. Eu engravidei muito bem, porque eu estava com dificuldade em engravidar. E eu tinha ovário policístico, a síndrome mesmo. Então, eu passava
um longo período sem menstruar. Sem ciclo, então, eu fui estudar sobre o meu problema e vi que o principal meio de solucionar era através da alimentação. Então, me preparei muito para a primeira filha. E aí, eu achei que meu corpo voltou mais facilmente na primeira. Na segunda, eu já estava um pouquinho mais acima do peso. E foi muito mais difícil para voltar. Acho que até hoje eu não consegui recuperar. Acho que também por conta da idade, a rotina fica mais difícil. Então, o que você poderia, assim, dar de orientação para as mulheres que estão nessa fase do pós-parto? Me fala quais são as idades, assim, intervalo? Uma tem 6 e outra tem 2. Já deu 4 anos, né? Então, tu amamentou? A primeira eu amamentei até 2 anos e a segunda 1 ano e 8 meses. Tu faz exercício? Então, hoje sim, né? Mas na época, assim, da segunda, eu demorei um pouco para voltar. Eu lembro, na época eu morava em Brasília, eu fui no nutricionista de pós-parto, assim, não sei se você vai concordar com o que ela falou, ela disse, Anísia, até 6 meses ali, você tem que tentar perder o máximo que você conseguiu, porque depois o seu corpo, ele começa a entender que é como se fosse uma camada extra de gordura que ele precisa. Isso é realmente faz sentido? Não, eu acho que até 6 meses você talvez tivesse mais facilidade, sabe? Mas não quer dizer que ao longo dos anos, você fazendo exercício e contabilizando sua dieta, você também consegue chegar no que você quer. Realmente, assim, não é a mesma realidade, né? Duas filhas são meninas. Sim. 2 filhas pequenas. Não sei, demanda profissional, o que muda, porque não é fácil, gente, dar conta, assim. Eu acho que a gente não percebe nem que quebra o ritmo da gente em muitas coisas, porque a mulher, ela é multitarefa, né, ela não tem só ela, né, pra cuidar, então com certeza tem outras casas, né, e eu acho que é aquela coisa, eu não concordo muito com a questão do tempo. Eu acho que às vezes a gente não percebe que algo aí não é mais como na antes. Primeira, exatamente. Que você precisa se esforçar mais, ser mais disciplinado. Tudo vai ficando mais difícil. Mas não é que não acontece. O resultado vem, mas exige mais esforço. Entendeu? Exige mais foco. E é uma constância, né? Uma luta sem fim. É eterno. Exatamente a tal da constância. Que as pessoas não têm. Geralmente, presta atenção, elas estão nos extremos. Estão sempre nos extremos. E assim, Mirella, nessa época, o que me ajudou muito foi compreender a função de cada alimento no nosso corpo, sabe? De que momento eu posso, talvez, comer o chocolate, que vai fazer menos mal. Sim. Que momentos... Que tipo de chocolate, né? A quantidade. No final, é só uma questão de equilíbrio, né? Que é tão difícil de conseguir. Mas... Então, assim, essa questão da reeducação alimentar, que o Anderson falou no começo, assim, pra mim fez muito sentido e eu percebo que faz até hoje, depois que de fato eu compreendi a função dos alimentos, quando que eu posso misturar cada coisa e isso no meu dia a dia. Até mesmo quando você tá viajando, logicamente que você vê um sanduíche, aquilo ali é muito mais atrativo. Mas você também tem a opção de uma salada, de misturar pedir com uma carne, pra ficar... Você tem a opção de não comer o sanduíche inteiro, tirar uma fatia, comer com a outra. E sempre dá pra dar um jeito. Agora, esses aprendizados é um processo seu, que você vai, entendeu, Anderson? Então, assim, eu fico muito feliz quando as minhas pacientes estão sempre evoluindo. Não importa se foi meio quilo de músculo, se foi menos meio quilo de gordura, ou se foi meio a mais de... Não importa. Elas têm que estar na direção certa. Porque quando isso precisa ser assim, a pessoa precisa... internalizar. Fazer parte da vida dela, aquilo ali. Vira filosofia, estilo religião. Enquanto a pessoa não entender isso aí, ela vai estar sempre assim, sabe? Vai na onda de algum amigo, de algum parente, solta, quer se permitir tudo. Então, assim, eu fico bem feliz. Tem 3 coisas me deixam feliz no consultório. Primeiro, quando eu consigo ajustar o intestino de um paciente. Eu não quero nem saber da balança, quero saber se ele tá fazendo cocô direito, entendeu? Então, quando eu consigo melhorar o funcionamento intestinal e a digestão também, que é uma outra função de base muito importante para a saúde, né? A outra é quando ele entende que não importa o número, importa o quanto que ele
progrediu, avançou. E a outra é quando eu dou alta. Os pacientes que eu falo, ó, querido, querida, você não precisa mais de mim, tchau. A paciente às vezes fica até chateada, você não quer mais saber de mim? Eu quero, mas venha quando você achar que tá precisando. Mas assim, é muito legal você conseguir ver seu paciente assim, evoluindo, voando sozinho. Nem preciso mais da Mirella, tô bem, tô mantendo meu peso, já entendi que se eu comer isso, eu tenho que diminuir naquilo, sabe? Que achei o exercício que eu consigo ir, porque eu falo, o exercício também que dá muito resultado, você tem que ser aquele que se encaixa na sua rotina. Por exemplo, você falou agora do intestino, tem um exame específico que você pede, não é isso? Tem, da microbiota intestinal, que é o microbioma. Por que eu faço, assim? Existem vários, né, de DNA, de genética e tal, mas assim, na minha prática eu uso mais o microbioma, porque a anamnese já me dá muita informação sobre o paciente. Uma boa anamnese, com certeza vocês sabem que vocês fazem a anamnese do paciente de vocês, se a gente faz, né, bem concentrado, e a gente consegue extrair quase tudo da vida do paciente. Agora, a microbiota intestinal, não tem como eu saber quais são as bactérias que estão habitando o intestino do meu paciente através de anamnese. Então, é uma ferramenta que complementa muito a minha prática. Entendeu? E o que mais modula a microbiota é a dieta. Nada modula tanto o intestino da gente como a dieta. Tanto que esse exame a gente consegue fazer antes e depois e ver o que mudou. Entendi. Entendeu? Eu posso, com 2 meses, repetir e ver lá quais foram as bactérias benéficas que cresceram em detrimento das maléficas, sabe? Falando assim a grosso modo. Porque tem bactérias que favorecem o desenvolvimento de doença, né? E outras que previnem. E aí vem outras questões, né? De absorção de nutrientes. Então, assim, é um exame bem legal. E é muito comum a constipação nas mulheres, né? Muito comum. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, segue essa linha, mas há algum tempo eu já tinha visto uma psicóloga falando talvez a razão disso daí, que vem desde a infância. Normalmente as mulheres são mais constipadas quando comparadas com os homens, pelo fato de desde a infância ouvir dos pais, principalmente da mãe, a questão, sente de perna cruzada, faça isso, não faça aquilo, que coloca na cabeça da mulher, da menina, muitas coisas a respeito de como deve ser o seu corpo e acaba que carrega isso na mente. Uma psicóloga uma vez já falou isso em entrevista. As mulheres são mais travadas, eu acho, pra tudo, né? Eu acho que existe o aspecto psicológico e emocional, como em tudo no ser humano, mas existe o fisiológico, né? Os hábitos, o estilo de vida. A mulher também, ela divide o espaço aqui com útero, ovário, trompa, bexiga e intestino, né? O homem não. O homem praticamente fica lá só o intestino, facilita muito, sabe? A mulher também vem muito mais da cultura de ter que ser magra, e isso faz com que a mulher acabe às vezes comendo pouco, não forma bolo fecal, né? Muitas vezes tá nisso aí. Pode ver, se você diminuir sua ingesta, você vai ver que alguma coisa vai alterar o seu intestino. E aí vem os erros mesmo, sedentarismo, né? A hidratação, o baixo consumo de fibras, o adequado, na verdade, às vezes as pessoas não fazem nem um mínimo, porque o excesso também não é interessante. Mas pelo menos no consumo, é muito comum, como eu volto para falar, as dietas mais restritivas, e que é o que as mulheres fazem, né? Elas vivem cada vez comendo menos. A gente bota num cálculo, geralmente dá muita coisa. Cálcio lá embaixo, ferro lá embaixo, zinco baixo. É muito difícil uma dieta, como a gente falou no começo, suprir a necessidade diária. As pessoas não fazem ideia. E aí ainda tem preconceito com o suplemento. Aí quer ter saúde, quer estar com a pele linda, os cabelos saudáveis, o intestino funcionando, dormindo bem. E não vai conseguir. A queda de cabelo é um sinal, um indicativo de que pode ter alguma coisa ali errada? Com certeza. É sempre importante diagnosticar para ver o porquê, né, da queda. Mas as mais comuns que a gente vê é a anemia, né, o ferritina muito baixa. E disfunção da tireoide, dá muita queda de cabelo. Menopausa também, né, porque acaba sendo queda hormonal.
Eu diria que as mais comuns são essas. Agora, é sempre bom ir no médico, porque pode ter doença autoimune, né, por trás, uma alopécia, a areata, né? Então, sempre pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe. É até importante a gente falar isso, porque quando a gente fala assim, nutrição estética, as pessoas não entendem muito, mas por trás de uma queixa estética sempre tem algo clínico. Sim. Sempre. A gente vai investigar e descobre, né? Uma anemia, descobre uma deficiência nutricional importante, um intestino péssimo, muitas vezes. Um intestino irritável, que compromete muito. Às vezes até uma doença autoimune intestino, doença celíaca. Aí a pessoa não consegue absorver nada direito. Então, própria, você vai ver uma queixa, celulite. Mas você for ver, a maioria tem um percentual de gordura aumentado, excesso de gordura localizada. O que aquilo tem? Tem inflamação, né? Tá inflamada a pele. Então, é uma condição inflamatória. Você tem que tratar o paciente como um todo. Sim. A celulite é um reflexo ali. Eu gosto muito dessa área por isso, porque a gente consegue linkar com a saúde. Não tem como não linkar com a saúde. E é onde estão as queixas, né? É engraçado, a mulher chega na menopausa, porque minha pele tá ressecada. Porque meu sono tá péssimo. Eu falo, certo, isso é o que você consegue perceber, é o que você sente, mas tem muita alteração que você não tá fazendo nem ideia do que tá acontecendo. Tá muito pior do que tá imaginando. Eu falo, seu osso tá virando uma esponja, suas artérias estão ficando duras, calcificadas, você pode ter algum problema no coração. Isso é a saúde antes da estética. Sim. É que nem, agora voltando inclusive para a parte odontológica, né? Tá cada vez mais comum a gente receber no consultório, e isso já tem até uma denominação, SEPB, que é a Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. O que é isso? Pacientes que chegam com biocorrosão, os dentes corroídos. Comentou, por erosão ácida. Então, muitas vezes são pacientes atletas, pessoas magras, mas quando a gente faz uma investigação, são aquelas pessoas que tomam suplemento, o pó, em vez de diluir na água, tomam direto na boca, tomam um shot de limão, comem muita fruta, abacaxi, que são alimentos saudáveis, tidos como saudáveis, mas que estão acabando fazendo mal para o paciente, para os dentes do paciente, para a boca do paciente. Então, não sei se você tem muitos pacientes nesse sentido, mas se você já tende a ter esse alerta na comunicação com o paciente, porque eu estou notando cada vez mais que a gente precisa informar a população disso. Que tem que ser saudável, mas... Puxando assim para a minha área, né, os alertas que eu faço para ter cuidado com essa questão do shotzinho matinal, sempre, né, nem só o shot. Tem gente que gosta, a gente fala, troca o refrigerante por uma água com gás e limão, porque já não é o melhor dos mundos, mas já né, um upgrade para quem estava tomando refrigerante. Usar canudo, né, doutor? Exatamente. Porque já protege. Outra coisa, as pessoas que têm intestino irritável, um intestino muito sensível, como que a gente sabe? As pessoas que oscilam, diarreia com constipação, ou que estufam demais, produzem muitos gases, evitar esses pré-treinos com cafeína, os próprios cafés turbinados, né? Tem várias marcas, em jejum, que isso, com certeza, eu te falo que a longo prazo, isso irrita a mucosa gástrica e intestinal, não aguenta. Ou seja, você está numa rotina tida como saudável, mas a longo prazo vai te trazer algum dano, né? Exatamente. Então sempre, até assim, no dia a dia, às vezes no escritório, né? Tem gente que tem mania, tá no escritório, toma assim 3 cafezinhos, não toma café da manhã, vai pro escritório, fica no cafezinho até a hora do almoço, ali o estômago vazio, a cafeína ali corroendo, né? Então assim, essa pessoa é um forte candidato, uma forte candidata a ter uma gastrite. Mirela, como que a alimentação pode ajudar mulheres que têm endometriose? A endometriose é uma condição inflamatória, né? A alimentação contribui, embora não seja, é multifatorial, né? Sempre vai ter que ter o acompanhamento do ginecologista, porque tem que fazer muitas vezes um bloqueio hormonal, né, para o endométrio não crescer. Mas na alimentação, qual é a conduta? Uma alimentação que não inflame ainda mais essa mulher. A gente tem até que ter cuidado com essa questão de inflamação, porque todo mundo hoje fica se dizendo inflamado, né?
Mas, por exemplo, a endometriose é uma condição inflamatória ali local. Nem sempre quer dizer que essa mulher está totalmente sistema inflamado, porque a gente avalia muito inflamação metabólica, vamos dizer assim, sistema, quando a pessoa tem aquela gordura localizada abdominal, quando ela chega com um exame bioquímico e uma glicemia lá em cima, né, uma insulina alta, uma resistência à insulina, isso é uma condição inflamatória metabólica. Agora, aí é uma condição inflamatória ali, né, endométrio e tal. A gente evita na dieta alimentos com alto índice glicêmico, que são, de novo, já falei, vou falar 1000 vezes, os farináceos, com muito açúcar, bebidas açucaradas, bebida alcoólica, os lácteos, né, porque aumenta a secreção de insulina, e aí sempre que você aumenta a insulina, você aumenta o crescimento estimula o anabolismo de tudo no corpo, né, e aí às vezes se tem crescimento de tecido, né, também, então sai lácteos. E a gente usa uma suplementação antioxidante, dá um suporte antioxidante para essa mulher, e alguns fitoterápicos com ação anti-inflamatória. Isso ajuda no controle, tá? Agora, uma curiosidade, já que você lida com o público feminino, né? Me diz uma coisa, existe alguma idade específica que você acha que a mulher deve começar, por exemplo, a procurar você para ter essas informações, para poder ter esse envelhecimento, quando eu digo envelhecimento, é o passar pela vida de uma forma saudável. Fala assim, com foco no anti-aging, né? Mesmo a mulher, ela se cuida e tal, mas ela quer envelhecer bem, né? Exato. Nos 30, a partir dos 30. Não deixar chegar nos 30 e tantos. Tu sente diferença, Mirella, assim, vamos supor, dos 30 aos 35, dos 35 a 40... Tem assim um marco nesse período aqui nessa década? Idade, né, não, a gente vai fazer depois um bolão. Gente, olha só, a gente já combinou. A gente vai fazer uma postagem para descobrir a idade da Mirella. E ela vai dar um brinde. Tá, um livro. É um livro. Assim, Eita, eu vou ter que falar, porque... Já vai falar agora a idade? Não, tá, então a gente faz antes, aí agora no episódio exemplo, a gente fala. Eu tenho vários amigos e, na verdade, tanto homem quanto mulher, fala assim... Depois dos 40, parece que na semana seguinte a minha visão ficou eu diferente. Vou falar isso. Mas já tô dando uma dica, né? Isso acontece mesmo. É uma coisa que eu não sentia, mas, assim, eu não posso falar de gravidez, de 30 e tantos, porque realmente eu não senti muito esses impactos. Mas, depois dos 40, já dando uma dica, olha, cara... não vai que não vai adivinhar. Eu acho que existe um declínio hormonal a partir dessa fase para a grande maioria das mulheres, porque a mulher ela tem uma média de 35 anos de idade reprodutiva. Nesse período, você atinge um pico, né, de produção hormonal, vocês ficam e você começa a ter um declínio. Então, o que a gente percebe, que eu posso falar, eu sinto uma certa flacidez de pele que eu nunca sentia. Assim, eu sempre tive um bom tônus muscular, sempre faço musculação desde os meus 15 anos. Sim. Né? Então, eu acho que realmente existe a flacidez de pele. É uma coisa que... Mas que se você não tivesse essa construção ao longo da tua vida, você não estaria na condição que você está hoje. Concorda, né? E outra coisa, eu acho que a gente sente muito a questão da energia. A acho que dá uma queda. Disposição. É uma coisa, além da visão e tal, uma coisa que é bem marcante, assim. Não estou dizendo que a gente tem que viver assim, cansada, não. Existem recursos, existe reposição, existe exercício, suplementação. Se cuidar, né? Existe um autocuidado aí que vai ajudar. Mas, que... Mirella, me conta um pouquinho do seu amor pela dança. Ah, sim. Eu sempre dancei, acho que eu já nasci dançando, porque muito assim, criancinha, eu já fazia tudo. Então, tudo sem imaginar de dança, balé clássico, jazz, sapateada, até dança do ventre, gente, eu já fiz. Então, eu acho que a gente, jazz, sabe, eu participava todos os festivais, era da frente, eu vivia pra isso. Mas eu acho que depois, né, quando a gente é criança, a gente tem uma noção, a gente dança porque... Às vezes todo mundo dança, a gente gosta, tem jeito pro negócio. Mas eu acho que a dança, ela não deixa de ser um momento ali terapêutico. Sim. Na vida adulta, né? Assim,
que a gente já Eu acho até que pra mulher é um momento de conexão com ela mesma, a dança. A gente, na verdade, quando a gente vai ficando adulto e tem mais responsabilidade, filho e trabalho, a gente precisa otimizar nosso tempo, né? E se cuidar e otimizando. Eu acho que a gente procura atividades que você consiga encaixar. A dança, hoje eu faço a dança que a minha academia oferece, e que é o fit dance, que é um momento que eu realmente ali, pra mim, é a minha meditação. Aí eu faço yoga, mas Renan, você medita na yoga? Não medito na yoga, já saio agoniada da yoga, mas na dança, eu acho que eu medito. É o seu momento. Porque eu sabe, eu não consigo às vezes nem olhar pro lado, porque senão, e eu acho que meditar é muito isso, é você, sei lá, os pensamentos, sabe, tirar do externo e focar em algum, pode ser. Acho que meditar a gente faz de várias formas hoje em dia, assim, não só ali, assim, sabe? Perfeito. Então a gente quer agradecer mais uma vez. Espera que agora eu vou fazer meu resumo. Faça. Porque é saúde da mulher, né? Banco de colágeno. Banco de colágeno, exercício de força. Exercício de força. Aí você falou uma coisa que eu vou ter que falar. Que dê prazer. Eu acho que tem que ter o que dá prazer, mas a musculação, meio que não dê prazer, eu falo, você vai fazer na força do ódio. Mas faça. Eu já vou ter que voltar pra academia a partir de amanhã. Viu? Que não é só os 30 e tantos. Tira a almofada, Anderson, tira a almofada. Vou ficar com meu tanquinho de volta. Tô implicando com essa almofada, já tirei. Vamos pensar o que deve fazer e o que deve evitar, o que não deve fazer, né? Pra resumir. Sim. Então, o banco de colágeno, exercício de força, o que mais? Ser feliz. Suplementação. Alimentação e suplementação bem orientada. Que falou outra coisa. Hidratação, dormir bem. Simples, né? Nada demais. Mas é difícil. Tá? Eu tenho muita dificuldade pra dormir cedo. Muita dificuldade. Precisa regular, é importante. Pra mim é realmente muito difícil dormir cedo. E o que não fazer? O que não fazer? Bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, sedentarismo. Alimentos inflamatórios. Alimentos ricos em farinhas, em açúcares. Leite. Excesso, né? De laticínios, que é uma coisa hoje também, um excesso absurdo. Preferir sempre os alimentos. Alimentos in natura, em vez de embalagem. Priorizar comer alimentos proteicos, saber da importância e cuidar da digestão, que a gente não falou. Então, de uma forma muito simples, eu diria que é evitar líquidos, grandes volumes de líquidos durante as grandes refeições, mastigar bem, né, procurar almoçar, parar para comer, né, para fazer as refeições direito. E alimentos ácidos com canudo, pelo amor de Deus. Usar canudo, dica do Dr. Anderson. E usar chazinhos com ação digestiva após as refeições. Então, gengibre, hortelã, alecrim, anis, sálvia, erva doce, camomila, tudo isso é válido após as refeições para evitar a formação de gases, para favorecer a digestão proteica. E é porque é aquela coisa, se você não digere bem, você não absorve bem e ainda muitas vezes você cria um problema que você, até imunológico, por simplesmente não digerir bem. Por exemplo, paciente autoimune, a primeira coisa que a gente cuida nele é a digestão. Olha, bacana. Então é uma função que as pessoas não valorizam muito, né? Estão aí nos prazóis da vida e isso causa um prejuízo enorme à saúde. E não é uma coisa difícil, né? É simples de cuidar. Tá? Perfeito. Podemos encerrar? Agora depois eu marco minha consulta individual. Sim, senhora. Mirella, mais uma vez obrigada, foi um prazer, viu? Foi um prazer, eu amo falar de nutrição. É um conteúdo muito rico, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Também. Já pode me chamar pro próximo que eu venho. Vai dançar, viu? Então, eles têm que ter um TikTokzinho. Faz quantos vocês dois que eu vou gravar? A Mirella, quando vem, a gente muda a playlist da clínica e sempre coloca um funk. Ai, Mirella é um funk. Não, eu entrando aqui, o funk entrando, eu falo, ai, obrigada. Mas vai dar só seu funk. Obrigada, gente, foi um prazer. Então tá. Mais. Um beijo, se inscreva no canal. Como é falando, Anderson? Ativa o sininho. Ativa o sininho pra poder receber as notificações e compartilhe esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai ser útil pra muita gente. Até mais.